Podcast Entre Sessões. Pisci, o que você faz entre as suas sessões? Quais são os assuntos entre as suas sessões? Qual foi o assunto de hoje entre os seus atendimentos? Bom, esse é um momento que nós vamos tirar para conversar sobre vida de psicóloga. Entre sessões, o que acontece nesse bastidor? Esse making off entre os nossos atendimentos, né? Entre uma sessão e outra, somos surpreendidas por várias notícias. E hoje foi uma delas, né? Hoje recebemos várias manchetes falando sobre afastamentos por saúde mental. O número alarmante desse afastamento. Nós vamos poder conseguir compreender a alta demanda da procura nas clínicas, nos consultórios. E dentro desse cenário, o quanto o psicólogo vem conseguindo se organizar entre as suas sessões. Os assuntos geralmente abordados entre sessões, ele ocupa um espaço de gestão, quando na verdade ele deveria ocupar o espaço da pessoa. Quando você precisa parar, olhar para você, se organizar, respirar, tomar a sua água. E aí, entre sessões, nós vamos para as redes, nós vamos cansar mais ainda a nossa mente. Entre sessões, nós vamos para os registros, cansar ainda mais a nossa mente. Entre sessões, vamos para o faturamento, cansar ainda mais a nossa mente. Vamos responder à alta demanda de procura que estamos tendo. Hoje saíram 2 notícias que comprovam esse posicionamento em relação à nossa categoria. Alta demanda de afastamento por saúde mental e várias profissões. E como nós estamos lidando com essa alta demanda? Bom, o podcast Entre Sessões é um espaço para a gente conversar sobre essas dificuldades, essa convivência, olhar que é exatamente aí que nós travamos entre os atendimentos. Não é sobre técnica. Quando eu coloco que os psicólogos estão cansados, quando estão sobrecarregados e o financeiro não avança, não é por conta da técnica do profissional. Ele é um excelente profissional. O psicólogo excelente, ele tem muita demanda, ele tem muita procura, ele tem as suas indicações. Mas entre as sessões, como que é a vida dele? Corrida, sobrecarregada, cansada, sem método, sem planejamento. Quando nós olhamos para a vida pessoal dos profissionais, nós percebemos o quanto são impactados pela sua profissão, pelo seu exercício profissional, pela rotina da qual ele vem sendo conduzido, porque muitos não planejam, apenas vai deixando acontecer. E nesse deixar acontecer, entre sessões que acontece o almoço, entre sessões que acontece um cabeleireiro, entre sessões que acontece fazer a unha. Eu já vi muitos profissionais que vão fazer a unha com faltas, né? O paciente faltou, vou aproveitar para ir fazer a unha. Isso é te deixar entre as suas sessões. O mal que está nesse hábito é de não te colocar como prioridade. É de estruturar a sua agenda em volta do seu consultório. Do eu só atendo. Não é uma empresa, é um consultório. Eu só atendo. Eu vou lá e entre as sessões eu cobro meu paciente. Entre as sessões eu respondo meu WhatsApp. Entre as sessões eu marco um paciente novo. Entre as sessões eu faço um documento de encaminhamento, de declaração. Entre as sessões
eu vivo também, né? Bom, nesse sentido, o que nós vamos colocando a mentalidade, o planejamento, a integralização entre vida e profissão. Quando você se planeja como pessoa, você já inclui a sua vida profissional. É impossível você manter uma estrutura profissional sem manter a sua estrutura de cuidado pessoal também. A forma como você conduz a sua própria vida. São psicólogos extremamente capacitados, extremamente requisitados e que não conseguem impor limite. O limite parece que é incorporado à ideia de não acolher e somos obrigados a acolher o tempo todo. Acolhemos dores, momentos difíceis, situações complicadas, complexas. E como administrar tudo isso? Sem um tempo para você refrescar a sua mente, para você se desconectar do que você acabou de trabalhar com seu paciente anterior e já receber uma outra demanda complexa. Tudo isso pensando no dinheiro. O que eu quero conversar aqui entre sessões não é sobre enriquecer na psicologia, não é sobre dinheiro fácil, não é sobre o que está na moda, mas as manchetes de hoje confesso que entraram dentro do assunto que eu queria trazer, né? Os psicólogos não estão preparados estruturalmente falando para receber essa demanda e vai absorvendo. Absorvendo com a mentalidade de eu preciso atender. Eu preciso atender, a minha categoria não ganha dinheiro porque nós nos formamos na faculdade com essa mentalidade. Psicólogo não ganha dinheiro, fez psicologia porque não passou em medicina. O que mais? Vai viver da sua própria arte. Sou de humanas, não gosto de números, não entendo de financeiro, não quero saber de imposto, só mando para o contador mandar pagar eu pago, não quero saber o porquê, não quero buscar estratégias. O lugar mais barato eu alugo para ser o meu consultório, eu não penso em estratégias. Então esse espaço de entre sessões, ele nasce com esse objetivo. Foi olhando para esse cenário de hoje, de alta demanda, de alta procura e de buscar não adoecer. Porque hoje a nossa categoria não está naquela lista de profissões com alta demanda de afastamento. Mas se continuar nesse ritmo, nós que estamos cuidando, vamos precisar de cuidado também. Então, a necessidade é antecipar esse cuidado e não cair nesse ritmo, nessa gritaria do digital. É conseguir impor os seus critérios, escolher as suas demandas, conseguir perceber a sua importância, assim como o dinheiro é importante. A sua relação com o dinheiro, ela molda a sua vida. Ela deveria moldar ou ela não deveria moldar? O psicólogo trava na hora de falar de dinheiro. O psicólogo não gosta de falar de dinheiro, o psicólogo gosta de acolher. Saímos da nossa formação com uma mente muito assistencialista. Mas o dinheiro nos molda. Nós precisamos do dinheiro para tudo na nossa vida, quase. E precisamos falar dele. Bom, falar de gestão sem falar de dinheiro? Impossível. Opa! Impossível falar de gestão sem falar de dinheiro. Mas aqui nós não vamos falar de dinheiro por riqueza. Nós vamos falar como crescimento, resultados. A ideia de você crescer entre as suas sessões. O que a psicologia vem avançando e evoluindo? Muitas psicólogas veem posts, se identificam com eles, mas não conseguem curtir ou compartilhar com medo de serem expostas.
não comentam com medo de serem julgadas. Mas quando nós falamos de gestão, de gerenciamento, não estamos falando da técnica, não estamos falando da teoria, e nem julgando se você é boa profissional ou não. Se você está cansado e com a agenda cheia, com certeza você é boa profissional, porque bons profissionais são reconhecidos de longe. A ideia é você olhar para a forma, para a estrutura que está fundamentando a sua clínica. É olhar para a sua estrutura de consultório, seja do online, seja do presencial, com que ele seja a sua empresa. Porque quando você decide atender, ser psicólogo clínico, você está escolhendo ser empresário, mesmo que você não queira. Porque você não é CLT, você é profissional liberal. A faculdade não nos orienta em relação a isso. Talvez nem seja objetivo. Tá aí um dos questionamentos, né? Bom, mas Entre Sessões é um podcast curto, com reflexões sobre vida, profissão e, claro, gestão. E de gestão a gente fala de dinheiro. Bom, integrando a bomba que recebemos de manchetes hoje, a minha sugestão para que você pense entre as suas sessões, que você não vá para o seu operacional fazer funcionar os vários setores da sua empresa, é que como você está estruturalmente falando como empresa, como psicóloga empresária, como você está na sua preparação para receber essa alta demanda que está por vir. Você olha para a psicologia apenas como o atendimento 1 a 1? Você consegue olhar o campo em aberto que está por vir? Como você vai agregar mais um produto dentro da sua empresa? Você tem tempo para isso? Esse novo produto vai te custar o tempo do seu banho, o tempo do seu almoço, o tempo com a sua família, das suas férias. Então, talvez esse episódio não seja para você consumir mais conteúdo, não seja para você buscar mais notícias ou esperar a próxima notícia na qual você vai se identificar e não fazer nada. Esse episódio talvez é para você olhar e encontrar o momento de tomar a sua decisão. Talvez seja o momento de você olhar para você como pessoa e parar de improvisar. Assumir o controle da vida e desse cuidado e o controle da sua empresa também. Dentro dessa vivência de 13 anos de psicologia clínica, tendo construído 2 unidades, renunciando dessa sociedade empresarial para que eu pudesse desenvolver a minha própria clínica, a minha própria marca e o meu próprio método, esse método ele é construído por 3 pilares. O planejamento, que está dentro dessa ideia de integralização entre pessoa e profissional, onde a pessoa não é menos importante que o profissional só porque é o profissional que traz o dinheiro para a vida, né? O planejamento, a estruturação dessa identidade profissional, porque o seu propósito de vida precisa se conectar com a pessoa que você é. Se ele não se conecta, você não consegue sustentar. É uma máscara, você não consegue sustentar por muito tempo sem adoecer. Então, o primeiro método é planejamento. Planejamento dessa pessoa para receber essa identidade profissional, para ser essa identidade profissional. O segundo método é o gerenciar. O gerenciar é estruturar. Estruturar a vida, estruturar o trabalho, estruturar as funções, o produto, as vendas, o marketing, é gestão. E o terceiro pilar é o crescimento estratégico. Crescimento.
Mas para você crescer, você precisa ter tempo para crescer. Eu gosto muito de ouvir podcasts, por isso que eu resolvi começar um, e esse é o primeiro episódio do podcast. Da live vira um podcast, e o podcast vai para o YouTube também. Então, se você não assistiu no Instagram, está assistindo no podcast ou no YouTube. Gosto de consumir muito podcasts. E uma das pessoas que eu mais gosto de ouvir, que eu me conecto muito com essa questão de refletir sobre mente empreendedora, é do Joel J. Grande, né? E tem agora o Dinheiro na Mesa. E me conectei muito com essa mentalidade do dinheiro na mesa, né? Que ele coloca que tem 3 tipos de dinheiro. E o dinheiro da mesa conecta muito com esse pilar do meu método, que é o crescimento. Você precisa ter tempo para esse dinheiro que está na sua mente, que está nos seus projetos, que está nas suas vontades, no seu desejo, de que ele realmente venha para o mundo, de que ele realmente aconteça. Então você tem vontade de palestras, de cursos, de grupos, enfim, de entre outros produtos, onde você vai conseguir olhar, estruturar para você poder colocar esse produto para o mundo. Se você não tem gestão, se a falta de gestão não te dá tempo. Entre sessões é o momento da gente olhar como que estamos governando a nossa vida e a nossa profissão. Porque governança é você olhar e conseguir identificar quais são os critérios para manter o que já acontece e que faz bem e que dá resultado. Quais são os critérios que te mostram o momento de renunciar, onde não faz sentido, onde você tenta buscar e não encontra o sentido dentro da profissão. Nesse caso, a governança da sua própria vida, a governança da sua profissão, elas estão interligadas. Porque quanto mais você cresce profissionalmente, mais você se conecta com a sua ideia, com a sua essência como pessoa. Então, talvez esse episódio não seja para você decidir nada, ele seja para você analisar, refletir e começar a governar a sua própria vida. E esse foi o nosso primeiro episódio, Entre Sessões, que nós vamos debater vida da psicóloga, a vida, a carreira e a gestão. Obrigada por quem compareceu.